Mediadores proféticos. Olá pessoal, eu sou o Ronaldo e nós estamos trabalhando aí sobre mediadores proféticos, como a Bíblia vai descrever esses homens, mas vai usar aí alguns títulos diferentes. Nós vimos aí o vidente, vimos também visionários e agora nós iremos ver homem de Deus, Ish Elohim. Este título é muito mais frequente do que os anteriores. Aparece 76 vezes e 55 delas nos livros dos reis. Na maioria das vezes se aplica a um personagem conhecido em ordem decrescente. Eliseu 29 vezes, Elias 7, Moisés 6, Samuel, Semaías, Hanã, mas também se aplica a personagens anônimos. Olha só, o profeta que condena Eli. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? O profeta do sul que denuncia Jeroboão primeiro. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Observe também aí outros profetas. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 1 Reis capítulo 20, versículo 28. Outro texto, 2 Crônicas capítulo 25, versículo 7. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. E aí você tem aí o texto seguindo através desse homem de Deus. Então percebe-se imediatamente, e todos os autores o reconhecem, que em época tardia o título foi entendido no sentido de merecedor de honra, de funções que estes homens fizeram além do esperado. E é assim que foi aplicado a Moisés, a Davi. Essas referências carecem de interesse para o sentido profético, ou seja, estes homens chamados nas escrituras de Ish Elohim é uma compreensão de uma honra sendo reconhecida pelos seus feitos, mas na captação profética há um sentido mais profundo. Agora, se perguntarmos o que predomina nessas traduções e o que pode motivar o uso deste título, como nós observamos, você vai ter aí homem de Deus sendo usado para Moisés, para Davi, para outros profetas como Elias, Eliseu. Porém, a resposta parece ser clara para esta vasta atuação dos profetas. O homem de Deus possui uma relação tão estreita com o Senhor que pode realizar os maiores milagres. Agora estamos trabalhando aí na função profética de homens que fizeram coisas extraordinárias e que podem ser compreendidas como proféticas, porém os seus nomes não foram mencionados e nem o título de profeta, navi ou vidente foi colocado sobre estas pessoas. Assim, estes homens, que podem ser colocados como homens de Deus, trabalham com o tema da transmissão da palavra de Deus, que não está ausente destas traduções, mas basicamente não é a palavra que anuncia o futuro ou exige mudanças do presente, e sim a palavra poderosa que torna inesgotáveis o pote de farinha, o jarro de azeite
ressuscita mortos, desencadeia raios. Por isso, quando a viúva de Serepta se dirige a quem? Ao profeta Elias, depois dos primeiros milagres, chama-o de Ishi Elohim, homem de Deus. 1 Reis capítulo 17, versículo 24. E quando ele ressuscita seu filho, afirma com maior convicção ainda: agora reconheço que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que pronuncias se cumpre. Esta impressão é abundantemente confirmada no caso de Eliseu, o maior realizador de milagres do Antigo Testamento e a quem mais se aplica o título homem de Deus. Inclusive, outras tradições se orientam na mesma linha. Quando a mulher de Manoá recebe a visita do anjo, que lhe anuncia o fim de sua esterilidade, ela está convencida de que foi um homem de Deus que lhe falou, e a mesma coisa pensa depois seu marido. Juízes capítulo 13, versículo 6. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Essas pessoas ouviram uma palavra capaz de transformar suas vidas, de realizar o que parecia impossível para eles, um autêntico milagre. E estes personagens são diagnosticados como homem de Deus. Agora, lembrem-se do profeta anônimo de Judá. Basta sua palavra para rachar o altar de Betel e curar mais tarde o braço de Jeroboão. Então você tem aí um autêntico milagre, algo extraordinário, feito por um homem que não sabemos o nome, não temos título de Navi ou de vidente, mas temos esse termo sendo usado para ele, homem de Deus. Também temos um profeta anônimo anunciando ao rei de Israel a vitória sobre os sírios na planície e não na montanha. Pode ser também considerado um autêntico prodígio. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Neste contexto de uma palavra milagrosa, se aplica que o cronista dê este título ao profeta anônimo que dirige sua palavra a Amazias. Pede-lhe que despeça os mercenários do reino do norte, porque o Senhor não está com os efraimitas. O rei lamenta o dinheiro que perdeu ao contratá-los, mas o homem de Deus o anima, dizendo que o Senhor pode devolvê-lo a ti com abundância. Com efeito, o rei obedece e a vitória é completa. Às vezes, essa palavra se manifesta de forma mais modesta, limitando-se a orientar sobre umas jumentas perdidas ou sobre a cura de uma enfermidade. Em outras ocasiões, não tem nada a ver com um milagre, mas isso ocorre em dois casos: o do profeta anônimo, que condena Eli, e o de Semeias, que ordena a Roboão não lutar contra os do norte. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, porque Roboão não desejava perder as 12 tribos, então ele estava querendo ir contra o reino do norte. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, olha só, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, cada um volte para sua casa, porque eu que fiz isso. E obedecendo eles, a palavra do Senhor desistiram de subir contra Jeroboão. Vocês conseguem notar aí a importância e a força de um homem de Deus? Sozinho, ele para a fúria e a ganância de um rei e um exército que estava indo para a guerra. Então, para resumir, podemos ver aí que o título Homem de Deus
é colocado em vários personagens no Antigo Testamento que fizeram coisas grandiosas em Israel, como reis e profetas. Temos aí Davi, temos Daniel, temos Moisés, temos reis aí que acabaram fazendo coisas grandiosas, e também esse título é usado para os profetas, como Elias, Eliseu, Samuel e muitos outros aí. A lista é grande. Mas nós temos aí também pessoas anônimas que foram tituladas dessa forma. Estes homens tiveram atuações proféticas grandiosas. O homem que sai do reino do sul e vai até o reino do norte confrontar o rei Jeroboão, e aí ali na sua palavra profética ele acaba rachando o altar, paralisando a mão do rei, mas depois ele cura a mão do rei, e ao mesmo tempo, nessa atuação, ele lança uma profecia de um rei que nasceria séculos depois, que é o rei Josias, e que esse rei destruiria aquilo que Jeroboão está fazendo. Este homem nós não conhecemos, não sabemos o seu nome, mas ele é titulado como um homem de Deus. Então, esse termo ele precisa ser muito estudado e visto nas Escrituras, porque parece diagnosticar uma companhia de homens proféticos que atuavam de forma anônima e faziam coisas grandiosas em Israel. Estes são os homens de Deus, Ish Elohim, e que parecem ser uma companhia anônima de profetas que não ligavam se seriam lembrados ou reconhecidos, mas eles apareciam em momentos específicos, fazendo coisas extraordinárias em Israel. Ok, pessoal? Deus abençoe.